Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Arcas e tá começando o Só na Bola, seu podcast de esportes. E hoje, rodada 9 da Premier League, exatamente depois daquela longa data FIFA, voltamos à rotina comum da Premier League, né? Todo final de semana, sexta, sábado, domingo, se pá uma segunda-feira aí com jogos, grandes jogos. E vou começar falando hoje do West Ham, que recebeu o Sunderland lá no London Stadium, 56.900 pessoas, estádio lotado, casa cheia. O West Ham que tá com a sua fama de lotar a casa, né? E vemos aqui que foi um jogo de tabela baixa, né? Mas querendo ou não, de um time muito bom que é o West Ham, né? Porém, numa fase bem calamidável, assim, digamos, comparada à temporada passada, né? Eu posso ver aqui nas estatísticas do jogo que temos 2 cartões amarelos para o West Ham e 5 para o Sunderland, total de 7 cartões, um jogo bem faltoso. Tá aqui a formação deles, vamos falar aqui da formação dos times, né? O West Ham que vem no 3-4-3 e o Sunderland que vem no 4-5-1. Povoou bastante ali as duas linhas defensivas e tentar sair rápido contra o West Ham. Porém, o West Ham também tem essa tática de sair no contra-ataque muito rapidamente com o Payet e o Lanzini pelos lados, né? E vamos para as estatísticas, né? As estatísticas, podemos ver que o West Ham ficou totalmente com a posse de bola, 64% de posse, deu mais chutes, porém o aproveito desses chutes foram bem ruins, 20 chutes, sendo 3 no gol. Porém o Sunderland deu a metade, deu 10 chutes, sendo 2 no gol. Você pode ver que eles trocaram bastante passes por causa da posse de bola, 700 passes e o Sunderland 480. Foi isso, bastante escanteio, né? 6 escanteios para o West Ham. Porém ali, algo que não me atrai muito, que é os impedimentos. Teve 3 impedimentos para o West Ham, o Sunderland ficou com apenas um. Também difícil ficar com impedimento quando você só tem 35% de posse de bola, né? Mas aqui vamos falar do gol, foi 1-0 só o jogo, um gol do zagueiro Reed, porém não foi um gol de zagueiro, foi um gol muito bem trabalhado, provavelmente uma jogada ensaiada. Só que eles deram por sorte, né? O que não foi ensaiado foi esse tempo, né? Aos 90 minutos, aos acréscimos, o juiz deu 4 minutos de acréscimo, os caras meteram o gol nos 93 minutos de jogo. Que foi uma jogadinha de escanteio, né? Aquele escanteio curto que você sai ali no toque, né? E se eu não me engano, quem deu assistência aqui? Foi o Payet. O Payet deu assistência para o Reed, o Reed recebe a bola na cabeça de área e já dá um belo de um corte, bate de canhota cruzada e faz um gol bem bonito, aliás, para um zagueiro, né? Agora, lá no Anfield, 53 mil pessoas, Liverpool e West Brom, 2-1 para o Liverpool. E vamos falar aqui dos times, não deixei aberto aqui, vamos falar dos times. Liverpool que vem com seu tradicionalíssimo 4-3-3, Karius no gol, Matip, Klein, Lovren, Milner na defesa, Alan Henderson, American no meio campo, novidade, né? O Ginaldo ficou no banco, chegou a entrar mais tarde. E o seu trio de ataque que tá super estourado esse ano, que é o Sadio Mané, Firmino e o Felipe Coutinho. Todos os 3 estão jogando muito bem esse ano, tanto que os gols saíram deles. O West Brom que veio no 4-1, Foster, Dawson, Macaulay, Olson, Nayon. Macaulay, que eu tô gostando bastante da temporada do Macaulay. Tô com ele no meu time do Fantasy. Preciso achar outra pessoa para contemplar essa zaga, porque minha zaga está muito ruim no Fantasy. Aliás, meu time está muito ruim no Fantasy. Vamos falar das estatísticas, né? Eu vou deixar o Fantasy pro próximo episódio, que é o 10, o Premier League 10, porque vai fechar o mês e vamos falar do Fantasy, da tabela e tudo mais. Aqui nas estatísticas, vocês podem ver aí também, né? O William tá fazendo um ótimo trabalho sobre edição e tal, essas coisas. Muito obrigado, Will. É nóis, tamo junto. Posse de bola do Liverpool estourada, assim como a do West Ham,
67 contra 32. O Liverpool saiu muito bem nos chutes, não muito bem, mas de 21 chutes você acertar 7 tá numa média ali razoável, né? Você deu 3 chutes, acertou 1 no gol, né? O West Brom, ao contrário disso, né? 7 chutes, sendo apenas 1 no gol. Tirando a troca de passes do Liverpool, que foi quase o dobro do West Brom, pra você ver. Também foi um jogo bem dividido, 16 contra 18, e escanteios foi um pouquinho, né? 3 e 2. Mas foda-se escanteio, tá ligado? Vamos falar dos gols. Os gols aqui, os gols. O primeiro gol foi numa jogada pela esquerda, saída de bola pela esquerda, uma saída rápida. Isso que é muito legal do Liverpool, eles saem com o Milner e com o Klein, eles saem muito rápidos pelas laterais. E pela lateral é onde tem pra mim, o maior poder ofensivo do Liverpool, que é onde você tem o Mané, você tem o Coutinho e o Firmino quando passa por trás do zagueiro, fazendo facão, ou quando ele troca de posição, claro, com o Coutinho ou com o Mané. Mas quando o Milner sobe, o ataque fica muito forte, porque você tem Milner, Lallana, você tem o Henderson na cabeça de área, gerando a bola, né? Os 3 de ataque, então fica um time muito bem ofensivo. O Matip, que é o zagueiro, ele sobe, ele sai, ele se atira pro jogo muito bem. Não é aquele zagueiro que sai correndo igual um besta. Não, o Matip ele sabe sair jogando, ele sabe onde ele tem que se posicionar. Nós vamos falar dos gols. O gol foi pela jogada pela esquerda, e onde o Coutinho levou até a área, assim, tentou cortar mais pro meio, jogou no Firmino para a esquerda de novo, o Firmino cruzou, o Mané de primeira colocou para dentro do gol. O segundo gol foi do Coutinho com assistência do Mané. Foi uma bela de uma jogada, onde ele entra na área pela esquerda, corta 2 zagueiros, deixa os 2 sentados no chão e mete para dentro do gol. Foi um baita de um golaço. Eu gostei bastante desse gol. Provavelmente top 10 do mês de outubro, hein? O gol de redenção, de honra do West Brom, que veio do Macaulay, foi de escanteio, onde ele consegue subir bastante, né? Lá no meio da zaga. Porém a bola sobra ali, ele dá uma cabeçada meio estranha. A bola sobra, porém numa altura boa para ele pegar, só esperar ela descer pro pé dele e meter um chute em cima do Karius, né? Não em cima, né? Porque a bola entrou, porém um chute bem a queima-roupa na meta do goleiro do Liverpool. Foi um gol bom pro Macaulay, né? Porque, né? Fazer o quê? Perdeu. Agora lá no King Power Stadium, no Leicester, 31 mil pessoas, 31.900, né? Quase 32 mil pessoas. O Leicester bateu o Crystal Palace por 3-1, uma boa vitória dos campeões, né? Do atual campeão da Premier League. Descobri o Crystal Palace. O Leicester que vem no 4-4-2 com novidades, né? O Vardy não tá vindo tão bem nessa temporada. Ele ficou na reserva e eles entraram com o Slimani e o Okazaki. O Mahrez foi titular e o Ahmed Musa, King, Drinkwater e Mahrez foi o meio-campo do Leicester nessa rodada. Já o Crystal Palace veio no 4-2-3-1, comandando no gol Var, Tompkins, Delaney, Kelly na defesa, Ledley na volância, né? Kabay, Zaha e Benteke no ataque, né? Andrews Townsend também. E tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí, tá tudo certo. As estatísticas, teve algo interessante, que é a volta do Leicester. O Leicester da temporada passada. Esse era o jogo da temporada passada, principalmente contra os grandes. O placar não seria esse, eu acho, contra os grandes, né? Talvez contra o United, que jogou bem mal na temporada passada. Mas... ou contra o Chelsea, né? No comecinho, assim, nessa mesma época, assim, o Chelsea estava bem mal.
Mas ó, a posse de bola 55 para o Crystal Palace e 44 para o Leicester. Então ele sempre jogava no contra-ataque e essa era a arma do Leicester. Jogar no erro do adversário. O Crystal teve 23 chutes, 7 no gols. O Leicester tem aí 16, 4. Cada time teve 8 escanteios para você ver. Foi 16 escanteios no jogo. É bastante, é muito isso. Porém, a questão ali dos chutes é bem legal pro Crystal Palace, né? Porque você tem o Benteke, que é um grande finalizador, grande matador, podendo ter a chance de voltar num time desse, né? Um time que finaliza bastante. Vamos falar dos gols, né? Os gols que o primeiro gol foi do Musa, que foi numa jogada bem brigada ali, né? Até chegar no Musa de novo. Foi uma jogada brigada entre o Okazaki, o Slimani, até que o Slimani consegue fazer o passe pro Musa, que acerta um chute muito, muito bonito. Eu vou colocar ele aqui na lista do top 10. Porém, nesse jogo mesmo aqui temos um concorrente à altura, né? Que vai ser o terceiro gol. Mas aqui o segundo gol, o primeiro gol saiu aos 42 minutos. O segundo gol saiu aos 63 minutos, que foi um gol do Okazaki. Okazaki que não vinha marcando, não vinha fazendo uma boa temporada, né, esse ano. Vamos ver se o japonês voador consegue fazer uma ótima temporada novamente. Foi uma temporada muito atípica na Inglaterra, a do 14-15, né? A do 15-16, me desculpa. Então, o segundo gol foi num cruzamento, saiu num cruzamento do Drinkwater, onde a defesa afasta, não tinha ninguém na área no cruzamento do Drinkwater, mas quando a defesa afastou, o Okazaki chega arrebentando o pau na barraca, mete um canhão para dentro do gol. O Mandanda não tinha o que fazer, foi um chute muito forte, acabou entrando junto com a bola para dentro do gol. Belo chute do Okazaki. O terceiro gol, que era o que eu falei lá, que tá concorrendo, que acho que, pela rodada, eu acho que é certeza que esse daqui pode estar entre os top 10. Foi um gol muito bonito do Fuchs que renovou o contrato contra o Leicester, se eu não me engano, por mais 5 temporadas, na verdade. Foi bastante tempo o contrato dele. Foi de 3 a 5 temporadas, se eu não me engano, acho que de 5. O gol dele foi muito bonito, porque foi num escanteio. O Mares joga a bola na área, a defesa afasta para fora e ele tá lá na cabeça de área e chega e dá um chute muito forte de primeira. Ele nem domina, não ajeita o corpo, não faz nada, chega correndo e arrebenta, solta o pé e acerta um lindo chute no canto esquerdo do goleiro, um chute cruzado, tendo sucesso assim, de primeira, de um lateral, para você ver o nível do gol. Enfim, o gol de redenção, né? O gol de honra, né? Como o West Brom teve, o Crystal também teve. O gol do Cabaye, assim como preferir, né? Cabaye, tanto faz. Não importa que ele tá loiro agora, baita estilo. Foi um gol simples, né? Um cruzamento na área, ele chega como elemento de surpresa e joga a bola para dentro do gol. Agora indo para o estádio do Hull, lá no KCOM Stadium, 18 mil pessoas, um público bem pequenininho, né? É porque o Hull também não está lá aquelas coisas. Essa rodada foi a 5ª derrota consecutiva do Hull City, 2-0 contra o Stoke. Stoke foi um duelo lá de baixo, né? Que atualmente o Stoke está em 16º, o Hull está em 18º. Stoke que eu tô vendo engrenando aí 2 vitórias. Vai pegar o Swansea que veio de empate contra o Watford. E tô vendo uma boa vitória aí do Stoke, podendo avançar mais na tabela. O Stoke que pra mim, é time pra 6º colocado, 5º colocado, é um time bem forte do Stoke. É um time bem legalzinho, né? Vários nomes aí. Mas
o nome que eu espero a temporada inteira não está vindo, que é o Butland. Butland tá machucado, ele tá o quê? Ele tá de birra, não tá jogando, mano. Caraca, meu, eu só critico o goleiro nesses podcasts aqui. Mas tá uma beleza, vamos falar do time da casa, Hull City, que veio no 4-1 com todo mundo aí, né? Ryan Mason, Snodgrass, Will Kane, Livermore, Huddleston, tá todo mundo aí. E o Stoke que veio no 4-2-3-1. Lee Grant, que foi o goleiro, Bardsley, Shawcross, Peters, Cameron, Shaqiri, Alan, travei aqui o play, Arnautovic e o Bonin. E o Bojan ficou na reserva. Bojan na reserva, Given na reserva, goleiro Given. E vou falar das estatísticas aqui carregando aqui pra mim. Foi um jogo bem dividido, 50, quase 50-50 ali, vamos arredondar, né? 51% é uma margem de erro. Então, foi um jogo parelho até nos chutes. 12 para o Stoke, 9 para o Hull. Foi um jogo travadinho, né? Foi um jogo, tipo, sem chances, tantas chances criadas. Um jogo sem aquele talento, né? Até porque 12 chutes contra 9 foram uns 50-50 aí, né? A posse de bola. E mesmo com a posse de bola um pouquinho menor do Hull, os passes também foram bem parecidos. 10 passes a mais apenas do Stoke. Tipo, é muito próximo os dois times. Então foi um jogo bem... O Hull City perdeu nos momentos ali chaves, né? Mas que momento chave foi aquele do Shaqiri, hein? Jogo mágico pro Shaqiri, principalmente no primeiro gol. Ele marcou os 2 gols da partida, mas o primeiro gol, que golaço, que pintura do Shaqiri, gente. Ó, vou te falar que concorrer com esse gol aí no nosso top 10 vai ser dificílimo. Foi um baita no golaço. O canhotinho aí não brincou no lance. O segundo gol foi um golaço também, foi de falta, um gol bem bonito, um gol de falta bem bonito também. Gostei bastante. O que eu não gostei bastante nesse jogo foi a perca de chance do Arnautovic. Ele perdeu várias chances cara a cara com o goleiro, sozinho na frente do gol. De vários jeitos ele perdeu o gol. Mas fazer o que, né? Se tivesse marcado, poderia ter aumentado um saldo de gol, diminuído um saldo de gol no caso, né? Porque é só um saldo negativo, se eu não me engano, né? Só que seria aqui tá com menos 7 de saldo, levou 16 gols e fez apenas 9. Então eles poderiam ter diminuído mais, tipo, esse saldo de gol, né? Ter melhorado o saldo de gols. Mas não foi isso que aconteceu. Porém, vitória é o que importa, né? Não vamos caçar pelo em ovo, porque isso não se faz. Agora indo para Burnley, lá no Turf Moor, 21 mil pessoas para Burnley e Everton. 2-1 para o time da casa. Burnley ganhou do Everton. Vamos falar aqui do time 4-4-1 para Burnley, que veio na sua tradicional formação com seus relacionados de sempre. E o Everton que veio com a 3-3. Everton que estava vindo numa queda, né? A última vitória dele foi contra o Middlesbrough por 3-1. Já acumulava 3. Já não ganhava por 3 jogos e acabou perdendo esse último jogo. O Burnley vinha de uma derrota contra o Southampton. E os gols não, porra, pelo Southampton. As estatísticas aqui, vamos falar das estatísticas. Foi um jogo bem parecido. A ideia do Burnley é bem parecida com as dos times pequenos, até porque ele acabou de subir, mas subiu como campeão, né? Então, outra coisa também. Mas é jogar naquela lá. Você dá a bola pro adversário, joga no erro dele.
você pode ver aqui que o Everton teve 65% de posse de bola contra 34% do Burnley. O Everton teve 20 chutes, sendo 8 no gol, contra 9 do Burnley, sendo 3 no gol. Ok? Você pode ver o tanto de escanteio, 8 escanteios contra 2 do Burnley. Número de impedimentos igual, mesma coisa, um impedimento só, muito bom para o Everton isso. Então você vê que como que os times pequenos jogam na Inglaterra. Vamos falar dos gols que é bacana aqui de assistir, né? De comentar e de ouvir, né? O primeiro gol foi do Burnley, foi com o Sam Vokes, não tem um L. Foi aquele gol de centroavante, gol do Fred, né? Sabe? Gol de centroavante, assim. É aquela coisa, o goleiro bateu roupa, vacilou, o atacante vai e não perdoa, né? Só empurra a bola para dentro do gol. Foi simplesmente isso que ele fez no gol. O Everton, aos 58 minutos, veio a empatar o jogo com o Bolasie, com um belo chute cruzado, muito forte o chute. Foi um gol bonito, porém eu acho que não entra no top 10. Se entrar vai ser por falta de gol, porque não foi um gol nada demais, foi um gol simples. Mas aos 89 minutos, com a falta atrás do meio de campo, o goleiro vai bater, tá todo mundo dentro da área. O Burnley consegue jogar essa bola lá na área e arriscar alguma coisa, tentar sorte, né? De primeiro momento não deu em nada, deu uma bola na travessão, mas quando a bola volta, o Scott Arfield, que é o meio atacante do Burnley, ele acerta um belo chute, ele foi muito feliz nesse chute que ele acertou no canto do goleiro, no canto oposto do goleiro, aliás, me desculpa, ampliando o jogo, fazendo aquela vitória sofrida aos 90 minutos, o que é muito gostoso de se ver, né? Depois daquele belo jogo entre Manchester City e Barcelona, o Manchester City teve um desafio que era enfrentar o Southampton em casa, com casa cheia, 53.700 pessoas, que acabou no 1-1. Vou falar dos times aqui e logo mais dos gols. O City, que veio inovado no 3-4-2-1, Claudio Bravo, a defesa com John Stones, Kompany e Kolarov. A novidade do time era o Kompany, Agüero e Leroy Sané. Todos os outros jogadores atuaram no desfecho contra o Barcelona, que atuaram antes do jogo do Barcelona, que foi no domingo. Foi Claudio Bravo, Stones, Kolarov, Fernandinho Gundogan, Sterling, Kevin De Bruyne, Davi Silva. Todos eles jogaram na Liga, na Premier League, na Champions League e na Premier League novamente. No meio tempo aí de uma semana, 3 jogos. Então bastante coisa, porém os caras aguentam, né? O Southampton, que vem no 4-3-1-2, com todos os seus jogadores, seus bons zagueiros, José Fonte, Van Dijk e deixa eu ver aqui quem mais, Redmond, Charlie Austin, Tadic, todos eles aqui em campo, né? Podemos ver as estatísticas aqui, mais um time com 60% de posse de bola e outro com 30%. O Manchester City teve 14 chutes, só apenas 3 no gol. Que horrível isso, gente, para o Manchester City, time de Guardiola. O Southampton teve 6, sendo 2 no gol. O City teve 10 escanteios e apenas um impedimento. Vou falar aqui do gol. O gol, quem abriu o placar foi o Redmond, atacante do Southampton. Exatamente, abriu o placar contra o Manchester City, que foi numa fatalidade de carta maior, né? Que foi a fatalidade do John Stones. O Stones, ele foi recuar a bola pro Kompany, não deu muito para entender isso que ele quis fazer. Recuou, mas a bola ficou curta, sabe? Então não foi para um, não foi para outro,
foi para o Redmond. Redmond que veio tunado para cima da bola, veio comendo grama, veio com ela e somente driblou o Bravo, deixou o Bravo no chão e empurrou a bola para dentro do gol, simplesmente isso. O Redmond joga muito bem, eu achei que ele iria para um time maior, porém foi para o Southampton. Não, um time ruim, porém achei que ele ia para um time maior. Um Chelsea, um Liverpool, qualquer time desses, né, desse porte. E aos 55 minutos, depois de algumas mudanças aí no time, entrou o Renato e ele entrou muito bem no lugar do De Bruyne. Ele fez um ataque mais agudo, deu mais um giro ali no campo, tal, deu uma movimentação maior para o Manchester City, que foi muito bom isso. O City estava precisando disso, porém não foi suficiente para virar o jogo. Agora lá em Stamford, o último jogo da rodada, Stamford Bridge lá em London, para Chelsea e Manchester United. O Chelsea que vem no 3-4-3, Courtois, Aspilicueta, David Luiz, Cahill no meio de campo com Moses, Kanté, Matite, Marcos Alonso, Pedro, Diego Costa e Hazard na frente. Gosto bastante desse jeito do time, porque o Conte deu a cara do Conte nesse time. É nítido isso. Já o Mourinho não está conseguindo tanto fazer sua cara no United, que foi no 4-2-3-1. De Gea, Valencia, Bale, Smalling, Blind, Fellaini, Herrera, Rashford, Pogba, Lingard e Ibrahimovic. Não conseguiu colocar sua cara. O Conte conseguiu colocar a cara dele, assim como ele fez com a Itália, com a Juventus. Um time bem rápido, que corre muito, que, sabe, é bem ofensivo, porém quando se defende bem, sabe? Um time que sabe atacar, um time que sabe defender. Isso é muito importante no futebol moderno. Gostei muito. Vou falar aqui das estatísticas do jogo. As estatísticas de jogo, que foi um jogo bem parelho, 43%. Você tá vendo tudo aí nas estatísticas, meu amigo, caro colega. 7 escanteios para o United, 5 para o Chelsea. E vamos falar diretamente dos gols, porque o bagulho foi louco. Foi 4-0 para o Chelsea, vários gols e um gol relâmpago. Com meados de 30 segundos de jogo, Pedro faz um gol depois de uma péssima saída na lateral, de bola de lateral mesmo, bola parada de lateral, cobrança lateral. E ele marcou, driblou, o De Gea marcou. O segundo gol foi do Cahill, porém foi na puramente sorte dele estar no lugar certo, na hora certa, e da bola, ele deu sorte da bola ter batido nos zagueiros, no Herrera e mais alguém lá que eu não me lembro direito, para ter chego nele, mas ele acertou um belo chute no gol do De Gea. O segundo gol foi do Hazard. Ele faz aquela jogadinha dele de FIFA, corta pro meio, bate no cantinho, o goleiro se arrasta no chão, mas não pega. O terceiro gol foi do Kanté, foi um gol bem bonito para o Kanté, o Megamente, né? O famosinho Megamente. E foi essa a rodada da Premier League, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar. Acho que esse podcast vai dar um pouquinho maior do que os outros, né? Eu tava querendo manter a média de 25 minutos por vídeo de podcast e tal. Quero manter essa média. Não sei se esse eu vou conseguir, provavelmente não. Acho que vai ficar mais uns 29, 30 minutos. Porém eu vou conseguir voltar, rapaziada. Confia em mim, pode pá. Nos siga aí nas redes sociais, tá tudo na descrição. Lá a gente tá atualizando sempre o nosso Twitter. O pessoal, o meu pessoal, o do William pessoal e o do Só na Bola, né? Que nós dois estamos sempre lá comentando alguma coisa que está girando no mundo dos esportes, não só no futebol, não só na Inglaterra, e sim no mundo inteiro de todos os esportes, ok? Falou, rapaziada, um abraço, falou, até o próximo podcast aí do canal.